Amém. Hoje nós vamos ler em Marcos, poderíamos ler em Lucas ou Mateus, mas nós preferimos abordar esta pregação em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler 12 versículos, os 12 primeiros versículos. É um dos encontros inéditos e particularmente uma grande lição para os que têm fé e os crentes no Senhor. Foi quando Jesus estava na sua casa, a sua casa estava lotada, não cabia mais ninguém, e 4 amigos precisavam, porque tinham fé, de levar esse paralítico para Jesus. E agora o que fazer? Poderia dar muitas desculpas para o amigo. Não tem jeito de te levar, porque não cabe, não dá para entrar e ninguém sai para você entrar. Mas vamos ver o que aconteceu. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, olhando para o paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Senhor nosso Deus, nos dê condição para pregar. Pedimos que o Senhor ajude esta igreja, a cada um de nós, neste momento solene. Pedimos a sua santa presença, corações abertos, para que a palavra chega, entra e faça morada. Amém. Até a sua volta. Amém. Em nome do seu Filho nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado a todos pela atenção durante a leitura. Realmente um fato impressionante que nos comove. Nessa noite desse domingo, nós veremos como é excelente ter amigos que nos levam a Cristo. Amigos que nos levam à casa de Jesus é porque creem em Jesus. Amém? Verdadeiros amigos sempre encontrarão uma forma de ajudar. Eles nunca te abandonarão, ainda que seja para inventar atitudes fora dos costumes, nada convencionais, só para não te abandonar. Eles existem. Observe que todos os que arrumam um jeito para te ajudar são seus amigos de verdade. Faça esse teste. Em qualquer necessidade que você tiver, se você identificar alguém que te ajuda fora de hora, em momentos difíceis, que larga tudo e que toma um jeito e que faz uma criatividade para te ajudar, pode carimbar. São amigos.
encontramos nesses 4 galileus, de nomes desconhecidos, mas atitudes que perduram por mais de 21 séculos. Não sabemos os 4 nomes, mas nós sabemos o que eles fizeram. Acho isso interessante. A cura desse paralítico de Cafarnaum, da Galileia, é um dos fatos mais desafiadores de fé diante de Jesus Cristo, onde manifestou a reveladora natureza divina do Mestre e da compaixão que ele sentia pelos que sofrem de necessidades, como aquele homem. Jesus demonstrou que era profundamente tocado no seu coração por atitudes públicas de fé, como foi a dos 4 amigos que desceram aquele paralítico do telhado, e exatamente onde Jesus estava. Não foi qualquer lugar que eles fizeram, não. Onde Jesus estava. Toda a boa vontade de promover o bem aos necessitados tem a mão ajudadora de Deus, sempre. Sempre. Deus nunca frustra as intenções dos bons corações, quando envolve ajuda ao próximo. Se Deus tem boa vontade para com os homens, e nós sabemos que Ele tem, como o Senhor desprezará a boa vontade entre os homens? Se Ele teve boa vontade comigo e para com você, como que Ele não vai ter boa vontade quando nós ajudamos uns aos outros? Quando nós socorremos uns aos outros, envolvemos uns aos outros, nós eliminamos o egoísmo, nós eliminamos o egocentrismo e nós partimos para a solidariedade pela atitude divina que Deus quer de cada um de nós. Amém? Essa passagem é tão especial, e eu creio, em que os significados começam a aparecer quando apenas olhamos com atenção para o nome e o lugar onde aconteceu esses milagres. Primeiro era a casa de Jesus, depois a cidade de Jesus, e depois a província da Galileia, bem conhecida na Bíblia, no norte de Israel. Não era o lugar mais nobre de Israel, era o lugar dos pobres. Não ficava perto de Jerusalém, na Judéia, onde envolvia. Não, era longe. Cafarnaum da Galileia, como a Bíblia diz, das nações, era uma cidade onde Jesus morou. Circulou entre indas e vindas. Podemos imaginar, irmãos, o cheiro da glória, do poder, da majestade de Deus manifestando naquele lugar, naquela vila simples de pescadores, povoado por galileus, um tremendo privilégio que eles não souberam aproveitar. Imagine você. Era tudo simples e ao mesmo tempo tudo poderoso. Eles não aproveitaram. Não enxergaram Jesus. Poucos, como está escrito em Lucas 12:48, a quem muito for dado, muito será cobrado. Eu creio que cada um de nós que está nesta igreja hoje, sendo membro ou não, você é como um morador de Cafarnaum. Tem muitas oportunidades, olha só. Temos que entender o que significa isso no trono da graça de Deus. Não o que você acha, mas devemos analisar bem. Como as regras são claras, disse Jesus em Mateus 11:23, olha só. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Ora, esse milagre aconteceu em Cafarnaum, não foi o único. Podemos dizer para você, em Cafarnaum era corriqueiro Jesus operar milagres. Era corriqueiro. Por isso que nós vemos que Cafarnaum foi erguida até o céu. Para você entender esta frase, erguida até o céu, é quando alguém ou um lugar
tem muitas oportunidades de entrar no reino dos céus e bater o pé e dizer: não acredito, não quero. Eu até sei que é certo, mas não serve para mim. Quando alguém ouve muitas pregações durante a sua vida, sempre ao lado de santos de Deus, pode ser seu pai, sua avó, seu tio, colega de serviço. Isso ocorre muito entre crentes quando tem familiares que servem ao Senhor fielmente na presença de Deus. Morar num lugar onde tem uma igreja privilegiada, que prega o Senhor de portas abertas. Ocorre, irmãos, que em Sodoma e todas as cidades de Gomorra, aquelas planícies, aquelas 5, 6 cidades que tinham, não havia nenhuma igreja. Em Sodoma não havia nenhum profeta, nem para remediar, nem para fazer visita. Aquele povo de Sodoma, nenhum deles não teve uma única oportunidade que nós estamos tendo por anos, que está tendo neste momento. Por isso que Jesus disse, porque se em Sodoma tivesse feito os prodígios que operaram, que aconteceram em Cafarnaum, não teria sido destruída. Não teria sido destruída. Agora, naquela região de Cafarnaum, era tudo profético, era vivo. Coisas que não aconteciam em qualquer outro lugar do mundo, como nós poderíamos ler, quem quer anotar, Mateus 4, 12 a 17. Naquela reunião, Jesus estava ensinando o seu evangelho para muitas pessoas amontoadas naquele simples lugar, porque a casa de Jesus era uma casa humilde. Naquele dia tinha pelo menos 4 tipos de pessoas amontoadas na casa de Jesus. Havia os que foram para ouvir a palavra de Deus, queriam ouvir de bom grado, ouvir tudo que Jesus falaria e faria. Eles tinham fome da palavra de Deus e aguardavam isso nos seus corações. Também havia aqueles que eram convidados por amigos. Isso é muito importante. Você trazer amigos para a igreja, por parentes, familiares, eram incentivados a ouvir a palavra de Deus. Como acontece nos dias de hoje, chamamos amigos para ouvir a palavra de Deus. Um outro grupo era daqueles que traziam pessoas para serem curadas. No caso, os 4 amigos que trouxeram aquele paralítico. Também havia um péssimo grupo. As pessoas que estavam ali sem compromisso com a salvação, não criam em Jesus. A princípio eles eram curiosos, depois velaram-se inimigos de Jesus. E eles eram os fariseus, os doutores da lei, como nós lemos no nosso texto. De todo modo, juntando todo tipo de pessoa que tem numa igreja, num lugar de culto, o motivo que você chega para ouvir é o menos importante do que a maneira que você volta para a sua casa. Faça esse teste hoje. O jeito que você veio nesta reunião não é mais importante do que o modo que você vai sair nessa noite. Isso é um desafio. Isto é um desafio em nome do nosso Senhor. Amém. Porque é do nome dele que nós pregamos. Amém? Amém? Muitos procuram Jesus por motivos pessoais e depois voltam para casa conhecendo o caminho de Jesus. Ele tinha um caminho dele e veio por acaso à igreja. E depois ele sai conhecendo o caminho de Jesus. Tenho certeza que com você tem acontecido isso. Absoluta certeza. Jesus, com a sua imensa sabedoria, discernia todos e todos. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, ele discerne todos nós, sabe da intenção do coração de cada um de nós. E ele sabia tratar de cada um da sua forma, segundo a intenção do coração de cada um. Para cada intenção havia um atendimento certo do nosso Senhor. Foi o que ocorreu com esses 5 homens.
Apenas Ele mede a fé de cada um de nós aqui para responder segundo a sua vontade. Nesse momento o Senhor está medindo cada um de nós. Ele está verificando. E Ele está batendo no seu coração para você abrir seu coração para ouvir a palavra. Porque a operação da salvação e livramento de todos aqueles que o buscam é certa. Porque Ele é misericordioso para todos aqueles que o buscam, aqueles que o invocam através do seu Espírito. Pode crer, você que nos ouve, Jesus sabe tudo de nós. Amém por isso. Em Romanos 8, 27 nós lemos: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Maravilha! Deus intercede através do seu Espírito por nós. E foi justamente o que aconteceu nessa história. Começa com os 4 amigos de ousada fé durante uma reunião com Jesus. Quando ouviram que Jesus estava na sua casa, decidiram que levariam o paralítico até a presença do Mestre. Até aí foi uma decisão, mas por que tomaram essa decisão de levar? E por que não tomaram, não deixaram de levar? Olha, irmãos, decidiram ir porque creram que não perderiam a viagem. Eles eram confiantes que não voltaria com o amigo na cama, mas com o amigo carregando a cama. Amém? Ninguém vem carregando a cama e pede socorro para Jesus e volta carregando a cama, e volta sem carregar a cama. Isso é importante. Se você vem carregado, você volta andando. Amém? Ter verdadeiros amigos é bom. Ter amigos de fé é excelente. E encontrar a fé entre os amigos é uma glória, e glória eterna. Amém? Certamente, digo isso para você porque onde existem os amigos da fé, Jesus está no meio deles. E Jesus falou: onde estiver, eu estou. Ele não vai perder a oportunidade de estar entre os amigos de Deus. Nunca ele perde a oportunidade, porque eu posso dizer para você e para todos nós: busque encontrar amigos de Jesus. Você vai precisar deles um dia. Eles são abençoados e abençoadores de Deus. É bom ter amigos. E a Bíblia diz: aquele que tem amigos pode se congratular-se, pode se sentir um pouco mais aliviado. Não temos notícias dos parentes desse homem doente ou acamado, mas temos informação da atitude dos seus amigos, como está escrito. Em Provérbios 18, 24, na última parte do versículo diz: há um amigo mais chegado que um irmão. Em outro Provérbios diz: é melhor um amigo perto do que um irmão longe. Amém? Amém. Se você tem uma expressão muito grande, uma paixão por pessoas que estão longe neste momento, guarde, mas dê mais valor para quem está do seu lado. Porque se você precisar de socorro esta noite, você pode ter certeza que quem vai ajudar é um desse aqui da igreja. Amém? Pode sim. Os 4 homens que carregavam na cama entenderam que para chegar ao Mestre havia obstáculos. Logo que chegaram, esses obstáculos são um tipo de provação de fé como nós temos, que convoca ao desânimo, a não fazer nada, deixar acontecer. Agora, quando você rompe esses desânimos, essas barreiras, você chega mais seguro para a sua decisão ser apresentada para Jesus. Amém? Assim como em qualquer reunião, podem existir pessoas desfocadas da mensagem. Creio que hoje nós não estamos com essa dificuldade, né?
Agora, imagine se você tivesse que vir à igreja atravessando uma mata, uma floresta, um lugar perigoso, tomasse chuva, viesse molhado. Mesmo assim você não voltaria vazio, arrependido de vir. Todos que renunciam coisas para vir aos cultos na casa de Jesus, saem cheios de tudo que necessitam para não precisar de coisas que deixaram para vir ao culto. Um exemplo simples: se você tem um trabalho para fazer e vem ao culto, Deus vai te ajudar a resolver aquela questão. Se você tem um concurso, um vestibular para fazer e põe as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus vai resolver as questões para você. Um dia eu perguntei para o irmão Félix Raci, como que o irmão entrou em medicina na USP? Ele falou: irmão, porque eu ia na igreja no domingo de manhã e eu nunca faltava dos cultos para ir fazer outra coisa, e Deus resolveu isso para mim, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas. Amém. Todos nós sabemos a lição de casa. Precisamos de colocar em prática que Deus cuida de nós. Tão bom, irmãos, ter essa certeza. Como nós vemos, irmãos, estavam em Lucas 5,17, nós lemos que estavam ali assentados fariseus e doutores da lei neste momento. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. Interessante. Observe que antes da cura do paralítico, vários estavam naquela reunião apenas para ver o comportamento de Jesus. Tipo, vamos ver o que vai acontecer por lá. É curioso de ver que eles devem ter saído de lá surpresos com o milagre visto por todos, como nós lemos, mas não se converteram. Enquanto Jesus estava preparado, bem disposto para curar os sacerdotes, os fariseus, no entanto, o curado foi um paralítico que entrou pela brecha do telhado, enquanto outros entraram tranquilamente pelas portas da casa de Jesus. Impressionados com o que assistiram, mas sem mover o coração para o arrependimento, perderam a oportunidade reservada para eles. Pode parecer estranho, mas é verdade. João 11, 12, diz: Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê? Deus te abençoe. Normalmente as pessoas ouvem e apreciam a palavra de Deus, mas admiram sem arrependimento. Isto é como não tivesse acontecido nada. Porque admirar, irmãos, a gente admira de tudo. Agora a decisão nós tomamos por poucos. E Jesus é o principal. Sem transformação, apenas doses altas, médias e baixas de emoções. Veja que Jesus perdoou os pecados antes de curar. Ele fez o mais importante diante da fé deles. Mas não se contentaram, não quem estava na cama, mas quem estava ouvindo, assistindo. Como a salvação ninguém vê, é íntima, a não ser o salvo, depois o seu testemunho no dia a dia, sendo mais importante sempre o que nasce no coração, em Lucas 5, 20 e 21, Jesus disse: e vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, discutir e tagarelar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias de perdoar pecado, porque quem pode perdoar pecados é somente Deus? Parte dos homens que estavam assentados procuravam ver algo de Jesus por mero ato de investigação. Eram mais investigativos, curiosos. Eles não acreditavam nele e muito menos entendiam a sua pregação. Mas eles eram incrédulos. Os 4 amigos do paralítico de Cafarnaum tinham certeza. Enquanto um grupo era incrédulo, o outro tinha certeza. Tinha convicção de fé.
criam que Jesus não os abandonaria. Não carregariam um amigo por coisas incertas. E imagine o trabalho para içar um homem da cama, subir até a laje, porque as casas eram com lajes, não tinha telha de hoje. Mas enfim, para ver se ia dar certo, descer a cama, com cuidado de equilibrar, para ver se ia dar certo. Não, irmãos. Eles ouviram de Jesus e a fé se desenvolve neste ambiente de ouvir e acreditar na palavra. Interessante que nós ouvimos de Jesus para tomar uma decisão fundamental. Esta é a virada da chave que todos nós precisamos. Como diz Paulo em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tão simples como Jesus e Cafarnaum eram. A fé nasce de uma semente pequena plantada no coração de cada um de nós. Se esse coração for um solo bom, humilde, quebrantado, temente a Deus, com certeza brotará regada pelas águas do Espírito Santo de Deus. Foi por causa dessa certeza que esses 4 amigos buscaram superar as dificuldades circunstanciais que se apresentavam diante deles. Isso não foi impedimento. Venceram a provação e colocaram o paralítico diante daquele que pode dar conta de todas as nossas necessidades. Amém. Realmente, a fé e o firme fundamento nos faz crer, acreditar no Salvador. É isso que o mundo não entende. Para terminarmos, vamos deixar uma reflexão para todos nós. Se para nós, paralítico é aquele que não anda, para o Senhor é a situação espiritual do homem fora do caminho do Senhor que não anda com Deus. Entendeu? Como você está? Como você está? Na interpretação humana, aquele que não anda com Deus, não consegue andar é paralítico, mas para o Senhor, paralítico é aquele que não anda com o Senhor, quem não está no Senhor. Em algum lugar desses dois você está. De qual lado? Em qual situação? Deus nos abençoe. Amém. Que a sua graça maravilhosa possa ter atingido o coração de cada um de nós. Amém? Amém?